Vamos às nossas saudações, são 9h35. Vamos acompanhar a reportagem de Anselmo Nhate, que dá conta do déficit de professores em determinadas escolas do ensino geral, escolas do ensino médio, propriamente. A falta de professores faz com que muitos alunos não assistam às aulas. A reportagem gravada no passado mês de março revela algumas situações. Os alunos denunciam casos de professores que vão até às escolas, mas não entram nas salas para lecionar. Entretanto, o Ministério da Educação respondeu positivamente, garantindo que nos próximos tempos haverá concurso público que vai permitir a entrada de professores que venham ocupar essas vagas, mas ainda sem uma data fixada. Até às 10, pouco para as 11 horas, os alunos já estavam de regresso a casa. 10h46. Ainda há tempos que teríamos de estudo, mas não temos, por déficit do professor. E aí vocês vão para casa? Sim, vamos para casa. Isso também chega a prejudicar os alunos e, sendo o último ano finalista, não vamos arrecadar os conhecimentos suficientes. Este estudante conta que já há algum tempo que não tem aulas de economia e não sabem as razões da ausência da professora. Porventura, na nossa sala, há um déficit enorme da professora de economia. Hoje não tivemos aula de economia, não sei o motivo, mas no que concerne a falta de professores, ainda é relevante cá na escola. Um outro finalista confirma as constantes ausências de aulas de economia. Não, é sim verdade. Segunda-feira nós estamos aula de economia e a professora nunca vem dar aula, sempre falta. Sentindo-se prejudicado, desde o ano letivo nunca tiveram sequer uma aula de inglês. Estão a ter muitos prejuízos? Quais? Sim, dá até muitos prejuízos porque desde o ano letivo nós não temos professor de inglês, nunca tivemos aula de inglês, isso aí é muito prejuízo para nós. O subdiretor pedagógico da escola número 1145, Ngola Quiluães, responde à problemática levantada de seguinte forma. Nós temos algumas informações que chegaram à nossa redação que dão conta de que os professores faltam muito na sala de aula. Como é que a direção, principalmente a vossa área pedagógica, responde isso? Bom, naturalmente isso não corresponde à verdade. Sobre a alegada ausência da professora de economia, Orlando Camucumba defende que a direção não domina essa situação, sustentando que nunca a sua direção recebera sequer uma denúncia ou reclamação a respeito. A ausência de uma professora de economia? Sim, professora de economia aqui, eu acho que 12ª classe. Bom, isto não é do nosso conhecimento. Isso não é do nosso conhecimento e também não corresponde à verdade. E se efetivamente isto é uma realidade. No entanto, não temos nenhuma reclamação sobre essa situação. Questionado, o subdiretor pedagógico confirma ser verdade a inexistência de um professor de inglês desde o começo do ano letivo. Bom, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Temos, sim senhora, a falta de professor de inglês. Isso é uma verdade. Além da disciplina de inglês, a escola carece igualmente de professor de biologia, apurou o alto funcionário da escola Ngola Quiluães. Temos coisas, falta de professor de inglês, falta de professor de biologia. Uma situação que já se arrasta desde o primeiro trimestre devido a alguns quadros da escola que teriam passado a reforma. Bom, essa situação é viver desde o primeiro trimestre. Né? Bom, o ano passado não houve, porque há este ano, porque houve professor da disciplina de inglês e de igual modo também de biologia que passaram a reforma. E naturalmente ficamos sem esses quadros. Com 5.577 alunos e 250 professores, das quais 65 são mulheres. De momento, a escola carece de apenas 2 professores para completar o leque exigido. Pascoal Voalo é entre as paragens que se estendeu a nossa reportagem que visa radiografar o ambiente escolar, em especial apurar a veracidade das informações chegadas à nossa redação sobre a falta de professores em algumas escolas públicas na capital, Luanda. O que vimos e ouvimos
não agrada os alunos desta escola. É verdade, os professores têm faltado mesmo muito. Essa aqui é a nossa maior preocupação cá neste instituto. E lá vai a segunda pergunta. Não há professores ou há professores, mas eles não dão aulas? Há professores, sim, há professores. Pelo que nós sabemos que aqui há professor para cada disciplina, mas não aparece, alguns deles não aparecem. Uma situação que, segundo este jovem estudante, já mereceu encontros com a direção da escola, mas nada mudou. Falamos com o diretor, mas na mesma a situação continua na mesma. Sim, há alguns professores que dão aula e há alguns professores que não dão aula. Se nós queremos a melhoria da escola, porque nem todos os professores entram devidamente. Essas horas todo mundo está fora, está embora por quê? Alguns professores não vêm, por isso que os outros estão fora. Isso desde quando? Desde o ano letivo que começa. Começa? Sim. Antes era apenas no começo do ano letivo. Surpreendentemente, o problema persiste, o que já começa a prejudicar os alunos, principalmente em tempo de provas. Que este problema tem sido apenas no princípio do ano letivo. Isso aqui definitivamente nos prejudica mesmo, porque quando chega no momento das provas, nós às vezes vimos matérias que nós não demos, não temos mesmo nada aqui para poder falar aqui, porque os professores é quem são superiores a nós. Na prova, como na prova temos matéria que não tivemos, mas os professores vêm, não dão aula, não dão prova. Após registarmos as queixas dos alunos relativamente à falta de professores na sala de aula, contactamos a direção da escola, na pessoa da subdiretora administrativa que respondeu em nome da direção, dizendo que o diretor-geral não se encontrava por questões de saúde e que confirma realmente que, na verdade, a falta de professores na escola. Mas é uma situação já acautelada, a aguardar apenas pelo seu atendimento às instâncias superiores. Também sabe que está a aumentar o número de escolas e se aumenta o número de salas de aula, tem que aumentar o número de professores. Mas nós vamos fazer um balanço e em breve poderemos dizer com mais precisão se efetivamente este número que nos foi atribuído é o possível neste momento, se vai ser necessário algum reforço ou se é o suficiente para terminarmos bem o ano letivo. Nós estamos a trabalhar com essas escolas, como têm orçamento, foi orientados que eles pudessem fazer a contratação, a própria escola pudesse fazer a contratação de professores para as disciplinas de especialidade ali onde não houvesse professores. O Macarenco já começou a ultrapassar porque já começou a fazer a contratação desde o mês passado. Portanto, estamos no bom caminho, vai ser possível contratação direta dos professores para um período até terminarmos o ano letivo e regularizarmos a situação. A nossa agenda de trabalho se estendeu até ao Instituto Politécnico. Uma reportagem a seguir, noutros momentos, lembrar aqui que a Ministra da Educação garantiu que será feito um inquérito para apurar se de facto há necessidade de haver reforço de professores ou se calhar alguns quadros estejam concentrados em outras paragens e deixam estes vazios nas escolas por onde a nossa equipa passou. Pronto, estimados convidados, de volta, resumidamente olhando para essa reportagem, o que lhes apraz dizer? Começamos com a Zola. A Zola passa a palavra para o Gonçalves. Bem, olha, vou-me apegar nas últimas palavras da ministra, que se realmente esta for a solução, ela funciona, né? Há necessidade de não fazermos, ou o Ministério, que é responsável por isso, não tornar públicos os concursos só por fazer. Há toda uma necessidade mesmo de atacar ali onde precisa identificar a falha e depois criar esse mecanismo, porque repara, só abrir concursos públicos sem necessariamente especificar quais as necessidades no que toca às disciplinas, e a reportagem falava de economia, falava de biologia e de inglês, então que seja esse o foco para aquelas escolas e eventualmente trazer esta mesma solução para as outras escolas, porque depois só fazemos os concursos públicos e vamos cair naquela situação que falávamos no bastidor. Temos o professor, mas não temos a colocação. Então, há necessidade mesmo de fazermos esse rácio, né? Quantos professores precisamos por disciplina e atacando caso por caso, e aí conseguimos, então, resolver essa situação e não
abrimos concursos públicos e depois o professor, volta e meia, fica em casa à espera da colocação ou do guia para ir na devida escola onde ele foi admitido. Então, penso que essa seria uma boa solução, sim. Está a pensar bem o concurso. Ministério. Exatamente, no Ministério, estabelecendo a necessidade, já falou aqui que a escola está a ter orçamento, o que é bom, então tem também essa prerrogativa do diretor daquela instituição, junto do Ministério, levantar as necessidades e depois ter o aval para fazer esse concurso particular para aquela instituição, atendendo às necessidades que ele enfrenta no momento. Exato. Zola, finalmente terá mesmo de falar. Sim. Então, aqui, esta ausência constante dos professores acaba também por afetar a vontade do aluno em aprender, em ir para a escola. Sim, porque nós como estudantes, vamos colocar no lugar do estudante. Eu gasto creme, gasto água, acabo, se bem que tenho que tomar banho, né? O meu tempo para me preparar, chegar na sala de aulas, aquela motivação, porque hoje vou aprender algo novo e o professor hoje não vem. Depois, durante um tempo, os professores não nos dão aquela satisfação do porquê que não aparece. A própria direção da escola não tem uma boa comunicação com os alunos, não vê a preocupação dos alunos. Isso gera, assim, uma certa desconforto, gera uma frustração. Porque, às vezes, eu, como aluno, posso dizer, eu poderia estar a fazer uma outra coisa. Venho para aqui e fico 1 ou 2 horas à espera do professor e o professor não me aparece. Isso gera um estresse em mim, porque eu estaria, ok, vou fazer, não vou dizer que vou jogar a bola, mas vou fazer outras coisas do meu interesse, que vai me ajudar também, né? Mas não posso ficar aqui a perder o meu tempo. Quando nós estávamos a fazer a universidade, o professor não vinha. E no dia seguinte eu depois dizia ao professor, sabe que é sair dos congolenses até o Piaget? É um transtorno. A gente gasta táxi, gasta tempo, perfume, creme, né? Fica aqui 2, 3 horas, enquanto em casa tem muita coisa para a gente fazer. Então isso gera um certo desconforto. Tem que haver essa comunicação entre as direções da escola, com os alunos. E há certas escolas que, quando o professor fica 1 ou 2 semanas sem aparecer, tem sempre um outro professor que possa vir dar cobertura. Sim, dar cobertura. E isso não acontece. Quando o aluno diz que no dia das provas nós recebemos matérias que não demos, sim, porque o professor fica 2 ou 3 semanas sem aparecer. E no dia da prova ele quer despejar a matéria. E em 2 dias nós não vamos conseguir assimilar aquilo tudo. E agora onde é que está? Quem é o competente aqui? Não somos nós os alunos, porque nós temos que aprender as coisas por etapa. Exato. Está aqui o professor. Por isso é que existe um calendário. Sim, existe um calendário. Nós temos que aprender por etapa. Por exemplo, o programa todo do que é a psicologia, nós vamos aprender a história da psicologia, quem é o pai da psicologia, o que é que a psicologia estuda, quais são os fatores, quais são os pontos em que nós devemos seguir para poder aprender a psicologia. Mas tudo eu não consigo aprender num dia, 2 dias. Quanto é que eu vou tirar na prova? Só se for Sim, esse é o transtorno que os nossos jovens Falou têm. aqui, ao longo da sua abordagem, falou da prática do desporto. E nós anteriormente falávamos das condições materiais nas escolas. As escolas, quando não reúnem condições para a prática de modalidades desportivas, também podem, de certa forma, afastar a presença de alunos. Há aqueles alunos que têm essa tendência mais pelo desporto do que por outra coisa. Sobre o desporto, vou entrar na área da psicologia e depois vou passar a palavra para o meu colega na área da educação. Nós, nas escolas, às vezes notamos muitos alunos hiperativos, são aqueles muito energéticos. São crianças que têm muita energia e às vezes precisam distribuir essa energia no desporto. Às vezes nós dizemos, olha, o aluno, para ter aquele incentivo de ir para a aula, também precisa ter essa área de desporto na própria escola. Então ele já sabe, eu não me apetece ir à escola, mas eu gosto muito de desporto, mas eu vou. Então, à medida que ele vai distribuindo a energia que ele tem, que não consegue só na sala de aulas, porque os hiperativos ficar sentados numa sala de aulas... É um incômodo. É um incômodo, é sempre ir à casa de banho, quer sempre ir à casa de banho. E o professor, quando não tem essa observação, não é conhecimento, observação, então vai achar que o aluno é indisciplinado, mas é uma coisa que ele às vezes não consegue controlar.
Então, é importante que todas as escolas tenham um campo de futebol, de basquete, de handebol. Vejo muitos alunos a tirarem muitas negativas, principalmente na educação física. Não se compreende. Não entendo, eu própria não entendo. Se tiver que estudar com a psicologia, às vezes eu digo, espera, para. Porque eu quando chegasse a essa área, se bem que pronto, os gostos são diferentes, mas eu quando chegasse na área da educação era mais feliz da escola. Era mais feliz da escola porque sabia que era muito imperativa também. Então disse, aqui vou correr dali e sou jogadora de basquete também e vou fazer aquilo que eu gosto. Pelo menos vou fazer alguma coisa que eu gosto. Então, todas as escolas é aconselhável, sim, que tenham campos para a área de desporto. É importante isso, sim. Porque ajuda também o aluno, a mente vai se abrindo mais ainda, o aluno tem mais aquela motivação de ir para a escola, não só para ir jogar a bola, mas às vezes é preciso também quebrar algumas situações. Por exemplo, o aluno que sai de casa com problemas psicológicos, ou conflitos dentro de casa. Então, ele vai dispersando esse conflito todo no desporto e tudo isso para evitar que ele torne-se agressivo com os outros colegas. Exatamente. É uma terapia, nós chamamos de terapia ocupacional. Porque às vezes o professor está a explicar e ele fica assim. A aula não é interativa. Quando a aula não é interativa, na qual faz com que o aluno também participe e não dorme, então ele fica assim. E o professor fala. E às vezes está a falar, não há aquela convicção, como o meu colega disse, temos que ser convictos daquilo que estamos a transmitir. Uma coisa é falar em pública e outra é transmitir conhecimento. E ficamos assim, mas tu não dormiste bem? Eu dormi bem. O problema está mesmo no momento. Pronto, o que dizer mais? Recentemente participamos de uma formação e o formador dizia era importante que não se confunda sala de aulas com uma escola. Ok. Uma coisa é sala de aula, estrutura, e uma coisa é escola no seu todo. Porque quando o elemento é escola, e estamos muito a falar sobre esse elemento de que ela deve me convidar a lá estar. E um dos elementos que me convida a lá estar é o que aquela escola tem para me oferecer. Então, como é que é possível nós vamos a uma escola e não encontramos a educação física como tal? Porque hoje o que se tem é o quê? A educação física não é propriamente uma disciplina dentro do currículo, mas é mais um passatempo em que os alunos devem cumprir formalidades. Porque nem se tem sequer o cuidado de ver que professor é que é contratado para exercer. Exato. Eventualmente não passou pela formação que lhe dá essa possibilidade de ensinar os alunos a prática do desporto. Várias vezes nós falamos que há necessidade de voltar aos campeonatos escolares, mas como vamos voltar a isso se não há elementos que motivam esse retorno? Recentemente passei por uma escola e a educação física era dada atrás da escola, próximo de uma estrada. Qual é a atenção que o aluno vai ter? Não há. E volta e meia, se a bola for para a estrada, então aquela preocupação de correr, né? Diz-se sempre que atrás... Está aí o perigo também. Claro. Então, há necessidade de nós, assim como, por exemplo, nos importamos com a disciplina de língua portuguesa ou de matemática, encontrar espaço para a educação física. O colega falava aqui do elemento motivador que a educação física tem sobre o aprendizado do menino. Por isso é que, talvez não seja uma comparação que se coloca aqui, mas para que alguém que queira jogar basquetebol nos Estados Unidos, ele precisa aprender na escola. Exato. Ao nível da Europa, o desporto é acompanhado. Se não se vai ser um grande profissional de basquetebol na NBA, se não for... para ter a formação no desporto. Bom, então há toda essa aposta. Okay? E se virmos para a nossa realidade, é só mostrar os nossos jogadores, grande parte, alguma tendência já tem sido diferenciada, mas grande parte, depois de deixar de praticar o desporto, tem o quê? Nada. Quase nada. O seu minuto, para concluir, quais são as consequências do abandono escolar? É um minuto, consegue? Bom, em um minuto, nós vamos reforçar aquilo que fomos dizendo, que é necessário
que elemento, família e Estado andam juntos a fim de proporcionar todos os elementos necessários para que o aluno esteja na escola. Porque senão vamos formar uma sociedade sem futuro, uma sociedade onde grande parte dos jovens eventualmente se vão mergulhar por caminhos desviantes e depois estaremos a nos perguntar onde eventualmente houve a falha. Então há toda essa necessidade de olharmos eventualmente e com objetividade para aquilo que é o tipo de escola que nós queremos para a sociedade angolana. Quando isso acontecer, então com certeza nós teremos uma sociedade onde estes problemas que estamos a viver agora eventualmente poderão estar acabados, não diria, mas pelo menos minimizados. Minimizados. Salama Kess? Consequências? Consequências, já foi dito aqui quase tudo, né? É mesmo analisar quais são as falhas que está a haver no nosso ensino e poder suprir essas falhas de forma a poder ajudar a nossa população. Nós precisamos mostrar. Se não combatermos esse mal, podemos ter muitos jovens sem instrução. E já estamos a ter, é o que se nota. Infelizmente. Já estamos a ter, então, por falta de instrução, por falta de condições nas escolas, falta aquele casamento entre a educação e a família na escola, né? Então estamos a ter esses problemas todos. É preciso nós analisarmos a fundo e pudermos dar o nosso contributo. O Ministério da Educação tem que ver, o Ministério da Saúde, da promoção à família e à mulher também tem que haver um casamento entre esses dois ministérios e poder avaliar quais são as falhas e poder corrigir. Muito bem, obrigado pela presença. Até a próxima ocasião. Obrigado, nós. Estimado telespectador, concluímos assim mais uma conversa aqui no seu matinal. De certeza que estaremos de volta para mais uma conversa partilhada aqui na próxima segunda-feira, onde teremos outros convidados para pensarmos em outros temas. Bom, por aqui nós concluímos a nossa edição. Já não temos tempo para ter as notas do desporto com Helena Gervásio, não é? Infelizmente já não. Então, amanhã a Helena estará aqui para falarmos das notas do desporto. Fique bem, sempre em companhia da Palanca TV. Meu nome é Afonso Paulo Casagrande. Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Bom dia!